Leonardo Vasconcelos sempre foi um homem que tinha o mundo em suas mãos e fazia questão de mantê-lo ajoelhado aos seus pés. Era o retrato perfeito do sucesso aos olhos da sociedade. Herdeiro de uma fortuna incalculável, dono de uma rede de empreendimentos internacionais, cercado por luxo e bajulado por pessoas que só viam seu nome, não seu coração. Seu rosto estampava capas de revistas, seu sorriso abria portas, e sua presença impunha respeito ou medo. Ele vivia embalado por uma rotina de excessos, carros de luxo, jantares exclusivos, festas em iates particulares e, principalmente, mulheres que seguiam o mesmo padrão meticulosamente escolhido: corpos esculturais, rostos simétricos e sorrisos vazios. Leonardo não amava ninguém e, no fundo, embora jamais admitisse, também não amava a si mesmo. Vivia anestesiado por um orgulho cego, acreditando que sentimentos eram fraqueza e que o amor era apenas um capricho passageiro dos tolos. Por trás do brilho dourado de sua vida perfeita, escondia-se um vazio profundo, um buraco que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Foi então que, numa noite regada a uísque caro e arrogância, ele aceitou uma aposta absurda feita por seus amigos tão vazios quanto ele. A ideia era simples, cruel e repugnante. Eles escolheriam uma mulher completamente fora dos padrões de Leonardo. Gorda, comum, invisível aos olhos do homem que só sabia ver a casca. E ele teria que casar-se com ela por 6 meses. Sem se apaixonar, sem fugir, apenas aguentar. Se conseguisse, ganharia um hotel luxuoso recém-construído em Dubai, avaliado em milhões. Para eles, era apenas um jogo. Para ele, um desafio ao próprio ego. E foi assim, por puro capricho, que conheceu Isabela. Ela não entrou na vida dele com um vestido deslumbrante ou uma presença ensaiada. Isabela surgiu como um contraste vivo de tudo o que Leonardo conhecia. Tinha curvas generosas e um sorriso verdadeiro, olhos que pareciam enxergar além das máscaras e uma postura que misturava doçura e força com uma naturalidade desconcertante. Ela não tentava agradar, não fingia ser outra pessoa. Era autêntica, intensa e irradiava uma luz que Leonardo não soube reconhecer ou suportar no início. Para ele, Isabela não passava de uma peça no tabuleiro, uma obrigação temporária, uma piada cruel. Ele a tratava com frieza calculada, desferia comentários sarcásticos com um meio sorriso que doía mais do que qualquer grito. Chegou a exibir outras mulheres diante dela, como se dissesse: "Olhe o que você nunca será." Fazia piadas disfarçadas de brincadeira, zombava de suas roupas, de seus hábitos, de cada traço que fugia do padrão que ele adorava idolatrar. Mas o que Leonardo não sabia é que estava prestes a ser desafiado de uma forma que jamais imaginou. Não por uma aposta, mas por um coração que, aos poucos, começaria a bater diferente. Porque o verdadeiro jogo não era resistir ao amor, era descobrir, enfim, o que realmente o tornava humano. Só que Isabela era feita de algo que Leonardo jamais entendera. Uma força silenciosa, construída na dor e lapidada na rejeição. Ela era como o aço, dobrada, mas não quebrada, ferida, mas não destruída. Dentro dela havia um oceano, de sentimentos que ele nunca teve a sensibilidade de explorar. Enquanto ele desfilava a arrogância, ela recolhia os cacos do próprio coração em silêncio, sem cena, sem drama. Chorava escondida no travesseiro, engolia insultos com a dignidade de quem aprendeu a sobreviver num mundo que não a queria do jeito que ela era. Mas cada lágrima que escorria não era fraqueza. Era semente. Isabela, então, tomou a decisão, mais corajosa de sua vida: mudar. Não por ele, não para caber no molde de um homem que nunca a viu por completo, mas por si mesma. Por amor próprio. Por respeito à mulher incrível que ela sempre foi, mesmo quando o espelho parecia refletir apenas rejeição. Começou devagar. Cuidou da saúde, não como punição,
mas como libertação. Alimentou o corpo com carinho, não com culpa. Caminhou, suou, caiu e levantou. Leu livros que a inspiraram, buscou terapia, olhou para dentro e enfrentou os próprios demônios com coragem. Reaprendeu a amar o que via no espelho, cada curva, cada marca, cada imperfeição. Sua beleza floresceu, sim, mas não era só externa. Havia uma luz nova em seu olhar, um brilho que vinha da alma. Isabela se transformou em sua melhor versão, não porque queria ser amada, mas porque finalmente entendeu que merecia muito mais do que migalhas. E então, quase como se o universo decidisse fazer justiça, Leonardo começou a ver. Primeiro, foram pequenas coisas. O silêncio dela deixou de ser submissão e passou a ser ausência. A ausência que doía. Ele se deu conta de que a casa, antes cheia de risos e presenças dela, mesmo as que ele ignorava, agora parecia fria, vazia, ecoando a solidão que ele sempre teve, mas nunca sentiu até perder. Perdeu o som do riso dela, a leveza com que ela falava de coisas simples, o cheiro do café que ela fazia todas as manhãs. E só então percebeu. O mundo inteiro podia estar a seus pés. Mas o que fazia falta era ela. E era tarde. Quando olhava para Isabela agora, via uma mulher segura, plena, rodeada de pessoas que a admiravam por quem ela era. Ela falava com firmeza, andava com elegância, sorria com verdade. E nada daquilo era para ele. Ela já não o olhava com expectativa. Ela já não esperava nada. E essa indiferença foi como uma faca atravessando o peito de um homem que achava que nunca sentiria dor. Leonardo, pela primeira vez na vida, estava apaixonado. Mas não pela nova aparência. Ele se apaixonou pela essência dela, pela força, pela coragem, pela luz que ele sempre ignorou. E isso doeu mais do que qualquer perda material que já sofrera. O destino, com sua ironia implacável, o colocou agora na posição de aprendiz, de mendigo de afeto. E o mais cruel de tudo, Isabela já não o queria. Ela havia descoberto o amor mais poderoso que existe. O amor por si mesma. E nenhuma flor, nenhum pedido de desculpa, nenhum gesto tardio podia competir com essa liberdade. Mas Leonardo não desistiu. Pela primeira vez, lutou não por orgulho, mas por arrependimento. Não para vencer, mas para merecer. Mandava flores, e ela doava para orfanatos com um bilhete simples. Prefiro espalhar amor onde ele sempre fez falta. Escrevia cartas longas com palavras que ele nunca usara antes, mas ela nem as abria, porque já tinha lido tudo nos atos dele, e isso bastava. Aparecia discretamente em eventos onde sabia que ela estaria, apenas para vê-la de longe. Sem invadir, sem pressionar. Apenas para lembrar a si mesmo do que perdeu e para provar, em silêncio, que ele havia mudado. Que agora ele via. Mas talvez, ver tarde demais, seja o verdadeiro castigo de quem nunca soube olhar. Mudou. Não da boca para fora. Não como estratégia. Não para impressionar. Mudou de verdade. Leonardo, aquele homem antes vaidoso, arrogante e superficial, foi obrigado a olhar para o espelho de forma cruel e honesta. Enfrentou os fantasmas, que evitou por toda a vida. Começou a fazer terapia com regularidade, enfrentando memórias da infância, ausências que se tornaram buracos dentro dele, e dores que nunca teve coragem de nomear. Pela primeira vez, entendeu que sua frieza era uma armadura, não uma identidade. Afastou-se dos amigos tóxicos, aqueles mesmos que haviam criado a aposta cruel. Alguns zombaram, outros tentaram convencê-lo de que era fraqueza. Mas Leonardo não os ouvia mais. Estava aprendendo a ouvir a si mesmo. Redescobriu o silêncio. Encontrou prazer nas pequenas coisas. Ler um livro inteiro, cozinhar sua própria comida, escrever cartas que nunca enviava. Para ela, para si, para quem ele foi e para quem ainda queria ser.
aprendeu a pedir desculpas. Não com desculpas longas ou palavras bonitas, mas com olhos úmidos, com silêncios sinceros, com atitudes consistentes. Cada pedido de perdão era uma cicatriz nova, não porque esperava a redenção imediata, mas porque entendia que perdão é construção, não conquista. Meses se passaram. E nesse intervalo a vida de Isabela também seguiu. Ela estava mais radiante do que nunca. Publicou seu primeiro livro com sucesso, deu entrevistas, foi convidada para palestras sobre autoestima e superação. Tornou-se uma referência para outras mulheres. Era admirada, celebrada, e como seria de esperar, não estava sozinha. Foi nesse tempo que surgiu Lucas, um editor de sorriso encantador, olhar gentil e coração disponível. Ele não a conhecia no tempo da dor. Só conhecia sua versão curada, forte, bem-sucedida. E se apaixonou por ela assim. Estava sempre por perto. A acompanhava nos eventos, a fazia rir, e claramente queria algo mais. Era o tipo de homem que qualquer pessoa diria ser perfeito para ela. Lucas não gostava nem um pouco de ouvir o nome de Leonardo. Sabia do passado. Sabia da aposta. Sabia das lágrimas. E estava determinado a protegê-la da possibilidade de se machucar de novo. Tentava, discretamente, afastar qualquer vestígio do antigo amor. Quando Leonardo ligava, ele dizia que Isabela estava ocupada. Quando recebia flores, Lucas as interceptava. Quando a encontrava triste, dizia que ela merecia alguém novo. Alguém como ele. Mas mesmo com todo o carinho de Lucas, havia algo que Isabela não conseguia apagar. Uma presença silenciosa. Um sentimento que não se dissolvia com o tempo. Ela não estava apaixonada por Leonardo. Mas, em algum lugar do peito, ainda existia uma ligação. Um elo não quebrado. E então, em uma manhã fria de outono, enquanto o vento dançava pelas ruas douradas de folhas caídas, Leonardo a viu. Ela estava sentada na mesma cafeteria onde costumava escrever. O canto da janela, uma xícara de chá de hibisco fumegando, os dedos voando sobre o teclado, o rosto sereno, os olhos concentrados. Por um instante, ele parou na calçada, o coração disparado. Pensou em ir embora. Pensou em respeitar a distância. Mas algo o puxou para dentro. E dessa vez, ele não levou flores. Não levou promessas. Levou apenas ele mesmo. Nu. Real. Humano. Isabela, ele disse, a voz rouca de emoção contida. Eu não estou aqui para te pedir nada. Só queria agradecer. Por ter me mostrado quem eu poderia ser. Você me deu um espelho mesmo sem saber. E eu demorei para olhar. Mas olhei. E se um dia você permitir, eu queria estar ao seu lado. Não como prêmio, não como aposta, mas como homem. Um homem que aprendeu, por sua causa, a amar de verdade. Ela ergueu os olhos, surpresa. Não o esperava. Não do jeito que ele estava. Simples, vulnerável, transformado. Havia verdade nos olhos dele. Não desejo. Não vaidade. Sinceridade. Dor. Esperança. Ela não disse nada de imediato. Apenas olhou fundo, tentando enxergar se aquele homem à sua frente era realmente o mesmo. E não era. Era um outro Leonardo, lapidado pela saudade, pela perda, pela ausência dela. Lapidado pela coragem de mudar sem garantias de retorno. Ela sorriu. Não aquele sorriso polido e social, mas um sorriso verdadeiro. Um sorriso que carregava paz. Eu não preciso de você, Leonardo. Sua voz era firme, mas doce. Mas talvez eu ainda queira descobrir como é ter você ao meu lado, de verdade, sem medo, sem mentiras, sem dor. Eles recomeçaram devagar. Lucas tentou impedir. Tentou convencê-la de que Leonardo não merecia outra chance. Fez discursos sobre dignidade, sobre não voltar atrás. Mas Isabela sabia que não se tratava de voltar. Tratava-se de seguir em frente, com alguém que, finalmente,
Estava disposto a caminhar ao seu lado e não à sua frente. Então, começaram como amigos. Depois, como parceiros de caminhada. Até que, um dia, sem pressa, seus dedos se entrelaçaram de novo, mas dessa vez, com verdade. Foi difícil. Havia feridas a curar, medos a vencer, passos dados com cuidado, com tropeços, com reconciliações. Mas foi real. E às vezes, o amor mais bonito não é o que começa com fogo, mas o que resiste à chuva, ao tempo e ao orgulho. O que floresce depois da tempestade. O amor que é escolha todos os dias. Não porque é fácil, mas porque vale a pena. Essa história é fictícia, mas as emoções que ela carrega são profundamente reais. Quantas Isabelas existem por aí, se reconstruindo depois de serem feridas por amores rasos? Quantos Leonardos estão agora descobrindo que a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em ter coragem de olhar para dentro e mudar? Essa é uma história de dor, sim, mas também de redenção, de amor próprio, de segundas chances, e de um amor que só nasceu de verdade quando duas almas aprenderam, antes de tudo, a se amar separadamente. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para mais narrativas emocionantes como essa. E me conta aqui nos comentários. Você acredita em recomeços? Você daria uma segunda chance a alguém que te machucou, se visse uma mudança real? Vamos conversar. Sua opinião pode inspirar outras pessoas. Até a próxima história.